Olá, pessoal, tudo bem? Projeto Multicongo traz para vocês tributo a Manuel do Congo e Mariana Crioula. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Tateto Lenguluqueno, sou diretor responsável pela Inzunçaba Ria Incoce e pelo projeto Multicongo na cidade de Paraíba do Sul. Eu sou Urbano, coordenador executivo da IHN, Instituição do Homem Novo, uma organização sem fins lucrativos. Nós atuamos na área da defesa e garantia de direitos. E, primeiramente, eu gostaria de parabenizar o meu companheiro, amigo e camarada Rogério pelo excelente trabalho que ele desenvolve aqui na região, na área social, cultural, né, e de resgate da cidadania. O que esse trabalho, como ele é realizado, que eu tenho feito, acompanhado, assim, é de uma importância fundamental para a região, né? A nossa ancestralidade. Quando nós tivemos essa ideia, que na verdade é buscando uma fala de um grande mestre da nossa região, mestre Baldez, que sempre em suas apresentações, sempre em seus discursos, ele diz muito que nessa questão de se homenagear Manuel do Congo. Por que não homenagear Manuel do Congo? E nós não conhecíamos Manuel do Congo, poucas pessoas, alguns historiadores, alguns professores da nossa região conhecem, mas eu digo que para vocês que 80% das pessoas não conhecem Manuel do Congo. Não conhece Manuel do Congo, não conhece Mariana Crioula, não conhece a sua história, a sua luta, que é responsável por uma das maiores rebeliões que teve aqui no sul fluminense. Mais para o lado de Vassouras do que Paraíba do Sul. Paraíba do Sul pertence ao Vale do Café, mas Paraíba do Sul está assim, no final, como pode-se dizer, o último município do Vale do Café. Sou o mestre Baldez, da Associação de Capoeira Guerreiros Nagô. Eu fui nascido na cidade do Rio de Janeiro, criado em Vassouras, e minha bisavó morava na cidade de Piabas. Então frequentei muito jongo na época lá, meus 8 anos até meus 12 anos, e via muito eles falando nessa roda de jongo, que é o Caxambu também, né, que fala, e falavam muito sobre Manuel Congo e Mariana Crioula. E o projeto Multicongo, eu vou fazer um parênteses aqui para falar um pouco sobre o projeto Multicongo, porque é um projeto que existe já há bastante tempo, há muitos anos em Paraíba do Sul, qual a nossa ideia é sempre trazer coisas que não tem na cidade, ou que tinha e parou, adormeceu. Então, fora a capoeira, que é muito ativa, sempre foi muito ativa em Paraíba do Sul, nós temos cacuriá, mineiro pau, dança do coco e algumas outras manifestações como artesanato. Nossa parte de artesanato é muito grande, o resgate dos jovens na rua. Mas como que a gente consegue isso? A gente consegue isso incluindo. Você tem que incluir os jovens, você tem que incluir os velhos, você tem que incluir todas as pessoas. Oi, gente, sou Diego Araújo, sou enredista da Unidos do Porto da Pedra, religiosamente conhecido como Italixi, né? Sou Tateto, sou zelador, sou filho de Tateto Lenguluqueno, neto de Mameto Mabegi. Estou aqui muito feliz de participar, de contribuir com um documentário
Feliz de saber que Paraíba do Sul está reconhecendo personagens históricos para a região, também para a construção da história da cidade, que é muito importante. Reconhecer um homem negro, uma mulher negra, Manuel Congo, Mariana Crioula, que foram líderes, né, dessa insurreição aqui no Vale do Paraíba, pela liberdade dos negros, lutaram em defesa da população que foi escravizada, né, e prestou esse serviço desumano aí, né, aqui na região. Então feliz desse acontecimento agora, desse reconhecimento. Falar da legenda ou lenda da Santa Escrava Anastácia é um dos temas mais interessantes da cultura popular brasileira vinculada à teologia popular. A escrava Anastácia é uma história que surgiu por volta do ano de 1968, quando na igreja de Nossa Senhora do Rosário, no Rio de Janeiro, foi feita uma exposição onde se apresentou um quadro de Jacques Etienne Victor Arago, onde ele apresentava uma mulher negra com um colete e a boca amordaçada. E naquele quadro, expressando a agressividade do sistema escravocrata brasileiro, ali, a partir daquela imagem, começa a surgir a história da escrava Anastácia. A sua história está vinculada a esta figura, retirada dos diários de viagem desse pintor, que no século XVIII acabou olhando e, de alguma maneira, retratando a dificuldade e a severidade do sistema de escravidão no Brasil. Meu nome é Isabela Torres de Castro Inocêncio, eu sou graduada em História pela Universidade de Vassouras, pós-graduada em Educação e Novas Tecnologias pela Universidade Estácio de Sá de Juiz de Fora, mestre em História Social pela Universidade de Vassouras e doutora em Memória Social pela Unirio. O que me motivou a fazer essa pesquisa, que é a memória de afrodescendentes no Vale do Paraíba, foi a necessidade como professora de continuar estudando e fazendo a minha formação. Inclusive, quando eu fui fazer o mestrado, a minha ideia era estudar sobre a ditadura militar. Só que ao fazer a entrevista, a gente fazia uma carta de intenções, ao fazer a entrevista com os doutores do curso, eles perguntaram se eu tinha feito algum trabalho na graduação com relação à história local. E eu realmente tinha feito um trabalho de conclusão de curso sobre a colônia agrícola Nossa Senhora da Piedade. Fiz uma análise do testamento da Condessa do Rio Novo, onde eu encontrei essa questão, que ela deixava livres os seus escravizados e também fazia com que eles ficassem com as terras para poder se formar uma colônia agrícola, e que depois de 50 anos de trabalho nessa colônia, eles teriam direito à terra e os seus descendentes também. Ao pesquisar, eu consegui comprovar que ela existiu, então eu falei sobre a formação dela, como que foi o funcionamento e por que ela foi extinta. Porque havia um preconceito muito grande dizendo que eles receberam terras, mas não queriam trabalhar. Eles viviam lá pelos batuques e pela cachaça e que não tinham valorizado a terra. E voltando ao Mariana Crioula e Manuel do Congo, nós tivemos uma dificuldade muito grande de achar coisas sobre. Embora já existem muitas pessoas que falam
bem de Manuel do Congo e Mariana Crioula, que já pesquisou isso antes de nós. Então eu vim aprendendo com isso, encaixando isso na minha cabeça, mudei para Valença na época, foi onde que eu aprendi capoeira com o mestre Cid, fui também fazer uma apresentação junto com ele na Fazenda União, onde que ele também comentou algumas coisas sobre Zumbi dos Palmares e Maria Crioula e Manuel Congo. Aí eu vim aqui para Paraíba do Sul, fazer um trabalho aqui, e sempre vinham pedindo à administração que, quando fizesse alguma coisa sobre o Dia da Consciência Negra, que fizesse alguma coisa em homenagem ao Manuel Congo, Mariana Crioula, Dandara, que são os nomes que são esquecidos pelas pessoas. Hoje a gente começa a entender, hoje a gente começa a conhecer essas pessoas. Mas no começo foi muito difícil. No começo foi muito difícil, que nós não tínhamos informação. E a equipe de trabalho é uma equipe muito pequena. E vocês sabem disso, que a dificuldade que existe em pesquisar, buscar, viajar, conhecer, entrar em contato. Então, tivemos muita dificuldade. Toda dificuldade para encontrar algo sobre Manuel do Congo e uma maior dificuldade para encontrar coisas sobre Mariana Crioula. Por que isso? Porque a história apaga o feito feminino. Tem um samba enredo da Mangueira de 2019, campeã do carnaval, que acho assim, não só por eu ser mangueirense, claro, mas que na letra, né, assim, nesse enredo, diz: contar uma história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, que atrás existe um sangue retinto, pisoteado, atrás do herói emoldurado. Eu quero um Brasil que não está no retrato. E aí, se a gente for perceber, que a gente costuma ouvir muito, né, falar: a história, né, de determinada personalidade é esquecida. Não, elas não são esquecidas. Elas são deliberadamente escondidas. Deliberadamente escondidas por uma classe dominante que quer impedir, tenta, ainda consegue, mas eu tenho certeza que um dia não conseguirá mais esconder as nossas lutas. Atrás do retrato emoldurado existe muito sangue, muita luta, muitos mártires e heróis. No doutorado, eu fiz o projeto de pesquisa e aí a instituição, né, Unirio, se interessou com esse assunto e eu tornei a fazer uma análise dessa colônia, mas sendo que eu fui desde as questões da formação de Paraíba do Sul, como Paraíba do Sul se formou, era uma região de nações indígenas, sempre foi uma região conflituosa com relação à terra, e a chegada do Garcia Paz, a abertura do Caminho Novo, e fui, bem resumidamente, né, até chegar novamente na colônia agrícola, na formação dela, mas com uma releitura, né, com nova bibliografia e estendendo até a colônia agrícola quando ela se transformou em bairro de Vila Isabel. Culturalmente, como eu sou enredista, trabalho com carnaval, né, hoje sou responsável pelo enredo da Porto da Pedra, né, de todo trabalho e pesquisa, também é legal dizer que essas personalidades, elas sempre tiveram muita importância para a gente do carnaval, porque tudo que a gente construiu enquanto escola de samba, enquanto identidade cultural, é herança africana, é herança de homens e mulheres pretas, né? O samba nasce
num terreiro de uma mãe de santo, né, na Pedra do Sal, no Rio de Janeiro. As escolas de samba também nascem frutos dessa herança negra, né, dessa negritude latente. E Mariana e Manuel foram personagens do enredo da União de Jacarepaguá nesse ano de 2023. Desfilaram na Marquês de Sapucaí a história deles, né? A União de Jacarepaguá contou com muita beleza, né, e com muita alegria a história deles, né? Exaltou a história deles de luta com toda da África até aqui ao Brasil, a insurreição aqui no Vale do Café. Os intitulou como heróis do Vale do Café, que eu acho que isso é muito importante, ressaltar que são personagens que não estão nos livros de história do Brasil, mas são heróis para a população negra, são heróis para quando a gente fala de ancestralidade, né, de pessoas que deixaram aí sua marca de luta, para que muitos hoje pudessem estar aqui nesse espaço falando. A história da mulher, a luta da mulher, é no Brasil e no mundo. Isso não é só nosso, não. A mulher é apagada da história. A mulher não é reconhecida. E Mariana Crioula, ela tem uma posição muito importante ao lado desse líder. Ela liderou junto com ele. E o mestre Baldez, ele, um grande mestre, qual eu tenho muito respeito por ele, fora todos os mestres de Paraíba do Sul, eu não vou citar todos os nomes aqui para não pecar em esquecer alguém. Mas, citando o mestre Baldez, eu faço referência a todos os mestres de Paraíba do Sul e parabenizo todos os mestres. Mas a fala do mestre Baldez é muito assim firme nessa questão. Por que não homenagear Manel do Congo? Todo respeito a Zumbi, todo respeito a Ganzazumba, todo respeito a todos os líderes. Mas por que não falar de Manuel do Congo? Pois nós estamos no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba era a terra quintal de Manel do Congo. Manel do Congo andou por aqui, ele passou por aqui, ele recrutou por aqui, ele cuidou dos seus irmãos. Não podemos esquecer que a África, nós trouxemos muitos irmãos da África. Do Congo, né, ao Valongo e do Valongo ao Congo. Essa questão dos negros que vinham de Angola, principalmente, que os bantus foram um dos primeiros a chegarem aqui. Através do Cais do Valongo, eles chegavam aqui, era distribuído, e por isso essa questão do Manuel do Congo, porque Manuel do Congo, porque era da onde que ele veio? Ele veio do Congo, então era Manuel do Congo, ficava tipo um sobrenome, entende? E o mestre Baldez e outros mais, eu não sou estudioso, eu sou apenas aquele que comprei a ideia e estamos colocando isso em prática. Mas os mais estudiosos conseguem explicar melhor sobre isso. E nós temos aqui esse grande líder fazendo esse grande trabalho, fazendo essa revolução toda que ficou marcada, e isso é mais uma história que a história não conta. Acerca da escrava Anastácia, existem duas teorias de seu surgimento. Uma seria que ela seria uma escrava banto que aportou no Rio. Neste sentido, Anastácia seria filha de Delmira, uma escrava banto que aportou no Rio de Janeiro e foi arrematada por 1.000 réis. E devido à sua beleza, logo foi violentada sexualmente e teve sua filha um tempo depois, cuja data de nascimento remonta a 12 de maio do ano seguinte, em Pompeu, interior de Minas Gerais. Essa seria a primeira origem da escrava Anastácia. Nesse caso, Anastácia, tal como sua mãe, herdeira de uma beleza ímpar, teria sido cobiçada pelo seu senhor e, por se negar a ter relações sexuais com ele, sofreu como castigo o amordaçamento, usando uma máscara de Flandres muito violenta que só era retirada no momento da sua alimentação
e isso ainda apoiada pelas senhoras brancas com medo de sua beleza. Seus olhos azuis seriam frutos dessa miscigenação forçada da relação do senhor de sua mãe com a sua mãe Belmira. As pesquisas elas foram avançando e se priorizou, né, esse trabalho de trazer da invisibilidade a memória, a história dos afrodescendentes. Porque eu mesmo estudei período da ditadura, quando chegava, quando falava sobre os negros no Brasil, falava do período de escravidão. Depois vinha 13 de maio, abolição. Depois desaparecia dos livros de história. Aí a gente começava a estudar sobre imigração. Então foi negado a própria história. Então, quando a gente fala em ideais abolicionistas, a gente está falando assim, existiam grupos de pessoas brancas que defendiam a abolição da escravatura? Sim. Mas isso aí aconteceu lá no final do século XIX. E a escravidão no Brasil, ela durou 300 anos. Então, nesse finalzinho aí, você vai ver algumas pessoas lutando, né, para terminar com a escravidão. Mas o protagonismo negro é que foi importante. A Condessa do Rio Novo, ela era escravocrata. E a instituição escravista, ela era uma instituição aceita, né? Ela era legal. Então, ela se comportava como alguém da época dela, né? Então, o que acontece? Quando houve o fim do tráfico, que houve a diminuição de mão de obra, ela, por exemplo, ela traficou ilegalmente africanos. Né? Tanto é que na minha pesquisa, no inventário dela, eu consegui, pelas datas, ver que tinham ali cerca de 40 e poucos africanos livres que estavam ali escravizados, porque ela traficou ilegalmente. Quando a gente estuda história, a gente não quer massacrar ninguém, mas sim trazer na nossa consciência o mais próximo da realidade. Então, ela, como outros fazendeiros, escravocratas da região, eles acompanharam as ideias abolicionistas. Eles sabiam que a abolição ela estava para acontecer. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a pensar estratégias. E, no caso, o protagonismo negro, no sentido das fugas, das rebeliões, foi importante para essa transformação do trabalho do escravizado para o trabalho livre. Então, por exemplo, se a gente for citar uma revolução que abalou os fazendeiros aqui do hemisfério, de todas as Américas, foi a Revolução do Haiti. Quando São Domingos se rebela e aqueles escravizados, eles fazem aquela revolução violenta, né, que durou até 1804, e conseguiu a independência também daquela região, né, que se transformou no Haiti, aquilo abalou a estrutura. Então, a escola de samba, que é um produto africano, vamos dizer assim também, né, negro, de negritude, de herança africana, exaltar esses personagens, como muitas escolas já fizeram, grandiosamente, né, no histórico do carnaval. Então, é incrível, é um momento muito, muito feliz, né? E você tem um palco popular como a Marquês de Sapucaí, que abraça essas personalidades sem julgamento, mas com a intenção de que a escola de samba cumpra o seu papel social também, que é de educar, de levar conhecimento às pessoas, de transportar para a musicalidade do samba, para o brilho do saber fazer também, alegoria, fantasia, a história de personalidades que são desconhecidas e agora passam a ser conhecidas por muitas pessoas. Que aí a gente
pode fazer esse link também com a exposição que está acontecendo, com o documentário, que tem essa função social também de levar conhecimento para as pessoas. Então isso é muito legal. A gente tem que ficar feliz com isso e espero que cada vez mais a gente tenha essa oportunidade de reconhecer pessoas, personalidades que são da história, não só aqui da região, mas principalmente daqui de Paraíba também, né, que a gente tem muitas pessoas aí que contribuíram para o cenário nacional e estão passando por esse processo de vir à tona, né, os seus nomes, a sua história, as suas contribuições. Especificamente, também parabenizo o Projeto Mushicongo por levantar e trazer a história de Mariana Crioula e Manuel Congo, que é uma história que reside da região que a gente vive, que hoje eu escolhi para viver, do Vale do Café, que é uma história de resistência e de luta. E eu fico pensando assim, imagina se naquela época a turma tivesse o WhatsApp, tivesse a tecnologia de comunicação. Em 1883, 85, não me lembro, Mariana Crioula, Manuel Congo conseguiram levantar, conseguiram arregimentar 300 escravizados por causa de um assassinato, que é um assassinato de um escravizado por um capataz. A indignação que levou a esse levante. E aí eu fico pensando assim, aí a gente fica, quer dizer, tentando entender, né, o que é isso. Né? Por que essa história não está nos livros locais da região? Por que você não aprende isso na história? Não está na escola, nas aulas de história das nossas escolas, aqui da região. Mas igual a revolta do Manuel Congo, né, que foi na década de 30, né, do século XIX, na década de 30. Abalou a estrutura aqui da região, porque era uma região muito próxima. Então, quando eu fui percebendo, né, estudando, o que motivou a Condessa Rio Novo a fazer isso, né, a libertar seus escravizados e doar terras. Primeiramente, ela só ia libertar depois que ela morresse. Então, a condição, geralmente as alforrias, elas eram condicionais, não foi só ela que fez isso. Vários fazendeiros fizeram isso, mesmo porque tinham alforrias que eram por conta de um dono de escravo ter se relacionado com uma escrava, ter tido filho com ela. Então, com o passar do tempo, ele libertava aquela escrava, libertava também o filho. Então, tinham várias situações dentro dessa instituição escravidão que a gente pouco conhece. A gente vai conhecer mais quando você se aprofundar. Veio já escravizada para o Brasil, provavelmente fruto também de uma miscigenação forçada, e seus senhores portugueses, ao voltarem para a Europa, venderam-na como escrava, e ali ela começou a ter alguns atos de milagres. É interessante que o seu senhor, uma vez a vendo comer um torrão de açúcar, resolve puni-la com essa máscara de Flandres. Em ambas as histórias, misteriosamente, ao final da sua vida, ela vai parar na cidade do Rio de Janeiro e ela é enterrada na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Negros, na rua Uruguaiana do Rio de Janeiro. Então, você ficar quase a sua vida inteira, a minha vida que eu percorro com a questão de cultural,
e eu vi um mestre dizer: por que não homenagear Manel do Congo? E ano passado isso ficou na minha cabeça e eu comecei a tentar formar isso tudo. Como que seria isso? Como que seria essa homenagem? Já tem pessoas que homenageou esse grande líder e homenageou muito bem, porque eu não sou o primeiro, e tomara que eu não seja o último. Mas a questão de Mestre Baldez, cito novamente Mestre Baldez, é porque Paraíba do Sul nunca homenageou Manel do Congo. Aí, o Sr. Rogério, junto ao Sr. Rogério, criamos o grupo, como é que fala, Matriz Africana. Aí eu comentei com ele, sempre comentando com ele, sempre conversando com ele. Graças a Deus, tá aí, vai sair esse ano, tá aí, vai vir a exposição através dele. Graças a Deus está trazendo essa exposição, que vai ser feita agora a Semana da Consciência Negra. E eu fico feliz por isso, de ver um sonho ser realizado, né? Um sonho ser realizado. E só tenho a agradecer o seu Rogério por ter atendido isso e ter feito isso pelo Manuel Congo e Mariana Crioula. O Rogério me fez o convite, muitas coisas vieram à minha cabeça. E aí eu me lembro, há 50 anos atrás, não, 55, eu devia ter uns 10 anos, na minha escola, onde eu estudava, no meu primário, um livro escolar. Eu estudava numa escola privada da Zona Sul do Rio de Janeiro. Estava lá, escrito no livro didático, que uma justificativa. O Brasil teve que buscar escravos na África, porque os índios daqui eram preguiçosos e indolentes. Casamentos entre os escravizados. A gente vê perfeitamente que a idade de homens, de mulheres, e quantidade de homens e mulheres em idade para reprodução, vamos dizer assim, se equilibrava. Ela também se utilizou. Então, ela era uma escravocrata. Agora, como ela não esperava de morrer, né, ter uma doença grave e morrer, ela morreu em 1882, e aí os escravizados puderam ser libertados e formar essa colônia agrícola. Museologicamente falando, porque a minha formação acadêmica, né, a gente vai aí além do carnaval, né, a minha formação é de museologia pela Unirio, e também é celebrar a exposição, né, Manuel do Congo, Mariana Crioula, esse tributo que a Fundação Cultural está fazendo em Paraíba do Sul também, de abrir as portas de um espaço museológico, de um espaço de arte para celebrar personalidades negras, além de Manuel e Mariana, né? Então, essa oportunidade de você reconectar toda a população sul-paraibana, reconectar as pessoas também da região aqui do Vale do Paraíba, né, especificamente aqui do Sul Fluminense, das cidades aqui da nossa região que estão em torno, né? Alguns historiadores vão dizer que o motivo pelo qual não se tem muito dos relatos da vida de escrava Anastácia se deve ao fato de que a Igreja do Rosário passou por um incêndio onde boa parte da documentação se perdeu, assim como os ossos e os restos mortais desta escrava popular no Rio de Janeiro. No entanto, aos olhos da Igreja Católica, é preciso dizer que esta santa não existiu. Na verdade, ela é fruto de uma ficção surgida a partir desse quadro de Jacques Arago, que, de alguma maneira, influenciou os movimentos negros no Rio de Janeiro. Esse quadro ele foi exposto pela primeira vez em 1968, na celebração do 80º aniversário da libertação da escravidão. Ele ganhou popularidade porque, na verdade, ele estava fazendo uma exposição onde se falava do rigor e das dificuldades da escravidão brasileira, da
aquilo que marcou a nossa história. E aí a gente começa a pensar, o que é o racismo estrutural? Eu recebi isso na escola. Eu e milhares de crianças na época. Quantos vieram a posteriori questionar isso? Muito poucos. E os índios, eram preguiçosos e indolentes, não queriam ser escravizados. Ora, que absurdo. Então vamos pegar lá os pretos da África, porque nós precisamos criar um país pujante, né, na sua agricultura. Esse racismo, ele estrutural, vem desde da escola. Por quê? Porque tem uma classe dominante. E aí eu fui visitar o ateliê do artista plástico Madison Tavares, um grande profissional, um grande artista, e lá eu vi as peças dele, peças em madeira, argila. Ele faz um trabalho lindo em Três Rios, que é uma cidade vizinha. Porque eu vi o trabalho dele, eu falei com ele assim, poxa, ô Madison, eu queria tanto fazer uma homenagem. Ele se chama Manuel do Congo, ele é da nossa região, do Vale do Café. Eu sou de Paraíba do Sul, me apresentei para ele. Conversamos e o Madison, imediatamente, ele comprou a ideia, ele entendeu rapidamente. Eu acho que os nossos ancestrais, eles lutam e brilham para isso. Eles fazem com que a coisa aconteça. E é por isso que Madison comprou a ideia, muito rápido. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Madison, artista plástico friense. Trabalho com modelagem escultórica, trabalho com argila, a matéria-prima que eu utilizo, madeira também. E hoje eu venho aqui para falar para vocês a respeito da exposição Manuel do Congo e Mariana Crioula, o início de tudo, como aconteceu. Em visita ao Rogério, de Paraíba do Sul, Rogério do projeto Mushicongo, veio conhecer meu espaço, veio conhecer o meu trabalho, e em conversa surgiu a ideia, né, a vontade que o Rogério tinha de estar trazendo, expondo ao público sobre a cultura afrodescendente, matriz africana. O dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, muitas pessoas não concordam com esse dia, né? Eu concordo que tenha um Dia da Consciência Negra, sim, porque quem trabalha com memória, quem trabalha com história, sabe que a gente precisa de elementos para você lembrar. E a gente percebe que as pessoas vindas de baixo, né, como chamam, né, aquelas pessoas que foram inferiorizadas a vida inteira, como os pobres, os operários, os escravizados, a eles foi negada a história. Mas em 1971, alguns homens da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Negros começaram a levantar essa questão da escrava Anastácia, chegando até a propor a canonização desta santa para o Vaticano. Martin Buber, na introdução do livro História de Rabi, fala de uma realidade que não é a realidade factível, feita de fatos históricos, mas uma realidade experimentada de modo subjetivo por cada pessoa. É muito importante para que as pessoas possam reconhecer também na escola de samba, reconhecer no espaço museológico também essas personalidades. Muito se discute na museologia o fato do museu precisar ser um espaço mais amplo e também mais democrático, mas não democrático apenas para quem faz a visitação,
democrático também e amplo para as pessoas que vão contar a história nas exposições. Então hoje você tem uma série de personalidades nessa exposição, que são pessoas que emergem do povo, que são do povo, que têm a sua história atrelada, né, às lutas, às insurreições populares, a luta de homens e mulheres pretas, né, que são importantes para a história do Brasil e não estão contemplados no livro. Os livros de história deixaram marcados para todo mundo apenas as pessoas brancas que, de alguma forma, tiveram importância na construção da nossa identidade nacional. Eu fui mais ousado no pedido e falei, então vamos fazer um busto de Manuel do Congo e Mariana Crioula, porque não somos nós que vamos pecar novamente e esquecer a mulher. Ali nós definimos a exposição, definimos o nome da exposição, que se chama Tributo a Manuel do Congo e Mariana Crioula. O papo continuou e pesquisando foto, o que tinha de Manuel do Congo e Mariana Crioula, nós conseguimos perceber que tinha várias mulheres que lutaram contra a escravidão. O Madison tem uma técnica de trabalho que ele faz uma foto em alto relevo. Ele falou, eu posso retratar essas mulheres nessa foto em alto relevo. E juntando a ideia, a vontade do Rogério com a minha arte, surgiu a ideia de fazer a exposição. A vontade de levar o conhecimento público, a luta que houve aqui próximo, né? Partido Alferes. Então houve a união da ideia do Rogério, através da minha arte, trazer ao conhecimento público essa liderança negra que lutou pela sua liberdade. Ideias vão acontecendo, o grupo se formou e dentro de uma discussão entre o grupo, ali no grupo, surgiu uma ideia de fazer uma homenagem em vida. E não demorou para se escolher, porque olha só a situação. Manuel do Congo é Angola, e nós temos no Brasil uma das maiores sacerdotisas do culto de Angola, de Candomblé, Angola, Congo. Agora eu cito Mameto Mabeji, qual eu tenho meu profundo respeito, Kuzandiô, minha mãe, e a permissão para falar um pouquinho, uma pincelada só de Mameto Mabeji, porque se eu for falar de Mameto Mabeji, não cabe nesse documentário. Então, Mameto Mabeji é minha mãe, é minha Mameto, é uma pessoa que ainda luta, ela não lutou só, não, ela ainda luta contra a escravidão. Ela ainda luta contra o preconceito. Nesse sentido, muito mais do que a existência física dessa escrava, desse personagem histórico, o que está em jogo aqui é a sua representatividade no imaginário coletivo popular. Escrava Anastácia, assim, cumpre um papel ímpar na vida e na resistência negra, uma vez que é uma mulher jovem, bonita, escravizada, que sofre preconceitos e é violentada sexualmente, mas que não se deixa abater. A consciência negra é uma brecha, né, que a gente pode dizer assim, nessa aberturinha que deram depois no processo democrático, que deram para a gente trazer à luz essa história subterrânea, que é a história do afrodescendente no Brasil. Então, eu acho que nós avançamos, sim, não avançamos no que seria o ideal, ainda não, porque nós temos leis como a história da cultura afro-brasileira nas escolas, como a história dos indígenas nas escolas, e a gente sabe que ainda há muita dificuldade com relação a isso.
mesmo porque as pessoas dizem assim, uma vez eu fui dar uma palestra sobre a cultura afro-brasileira e uma professora até, mas de outra área, virou para mim e falou assim, mas você não acha que trazer à tona a cultura afro-brasileira é engessar esses grupos? E aí eu faço a seguinte pergunta, fiz a seguinte pergunta para ela, quando a gente vê, por exemplo, o balé Quebra-Nozes, quando a gente vê uma peça de Mozart, nós estamos engessando a cultura europeia? Não. Nós estamos trazendo a cultura europeia de tudo que é de melhor, coisas maravilhosas. Então, por que continuar negando a cultura afro-brasileira? Então, o Brasil é um exemplo de resistência da cultura afro-brasileira, porque se você for nos Estados Unidos, a cultura afro, ela praticamente desapareceu. A repressão lá fez com que ela desaparecesse. Você não vê vestígios. E isso excluíram os negros, excluíram os indígenas, que durante muitos anos não faziam nem parte da contagem da população, não havia registro. Então, muito do que se ouve contar até hoje também é a partir da oralidade, né? Que são histórias que são passadas de pai para filho, entre as pessoas também. A corrente mudou, ela ainda existe, mas ela só mudou o formato. A escravidão só mudou o formato e ainda existe. Nós avançamos? Avançamos sim, não vamos falar que não avançamos, mas ainda falta muito. E falar de Mameto Mabedi, falar de uma pessoa viva que está presente entre nós, que vai fazer 80 anos de iniciada, vejam bem, ela foi iniciada com 11 anos de idade, certo? E está hoje ainda presente em nossas vidas, cantando, dançando, praticando a sua fé, e com todo o preconceito ainda existente. Então, é muito importante essa exposição e o tamanho que ela atinge quando a gente, no primeiro momento, pensa em homenagear Manel do Congo e saber que, e homenageando Manel do Congo, nós temos esse leque de opções. E em conversa com o Rogério, ele falando sobre esses momentos históricos, né? E isso me encantou de uma maneira porque eu não conhecia, apesar de ser tão próximo, né, as pessoas que lutaram contra a escravidão. Manuel do Congo, Mariana Crioula e outras personalidades, né, em todo o Brasil. E isso me encantou muito e a cada personagem que estão dentro do contexto da exposição, ao ler, a me aprofundar no momento de criação, de representar a figura de cada um, isso cada vez mais me encantou e despertou a vontade de concretizar essa ideia em exposição para que outras pessoas tenham esse conhecimento e levar esse conhecimento ao público, porque eu também não conhecia. A cada obra feita é um mergulho na história e isso me encanta dentro do processo escultórico. Isso me motiva cada vez mais em trazer o realismo em cada escultura referente à personalidade que a exposição está homenageando. Aqui no Brasil você tem pontos, né, da cultura afro-brasileira no país inteiro, sendo que, lógico, com maior ênfase em Salvador. Se você for em Salvador, você vai ver a cultura afro ali, né, dominando, né, o Rio de Janeiro também. Mas por que essa necessidade de não deixar com que os afrodescendentes saibam da sua ancestralidade? Eu não me via como negra até estudar. Depois eu tomei consciência de que eu era negra.
Minha filha tem consciência, meu filho tem. Minha mãe foi um presente para minha mãe, né? Ela entendeu o processo que ela viveu, que esse processo de transição, né, que se fala, do trabalho escravizado para o trabalho livre, foi negado tudo. A gente chama que a nossa cidadania é uma cidadania inconclusa. Sua altivez, a sua luta se perpetua na vida de cada pessoa que também se sente injustiçada, de cada pessoa que se sente discriminada. Ela surge aí no panteão das grandes personalidades, que mesmo sem ter vindo ao mundo, mesmo sem ter uma existência objetiva, consegue transmitir para aquelas pessoas que têm uma devoção a essa personalidade, consegue transmitir uma paz, uma serenidade, uma força, uma resistência. Manuel Congo e Mariana Crioula são heróis. Heróis da nossa história de resistência. Porque, como também está lá no meu samba predileto, que não foi Isabel. Aí eu começo assim a perguntar como nós podemos romper com esses grilhões. Só tem uma forma, é a luta de classes, do oprimido contra o opressor. E nós só vamos ganhar essa identidade de classe quando reverenciarmos os nossos verdadeiros heróis. Eu estou tendo a oportunidade, por conta desse Dia da Consciência Negra, de colocar um pouquinho de luz na nossa história, né? Então, eu acho isso importante, sim, né? Eu acho que a cultura afro-brasileira é uma cultura riquíssima, assim como você pega, eu vi na semana passada uma ukulele, um grupo de alunos que veio de Valença para se apresentar em Três Rios, aqueles jovens, aquelas crianças, tanto brancas quanto mulatos, negros, todos ali juntos e trazendo à memória aquela manifestação cultural. E hoje você ter registrado nos livros, em publicações acadêmicas, você ter registrado também em exposições como a Fundação Cultural está fazendo aqui em Paraíba do Sul, é importante, porque isso vai ficar perpetuado para as próximas gerações. O Brasil é um país que fala pouco de memória, discute pouquíssimo memória, né? Então é muito importante para que essas redes de saber que são baseadas a partir de memórias também se entrelacem com as pessoas, também sejam repassadas à frente, e que isso chegue não só às pessoas agora da nossa geração, mas também das próximas também, para que os próximos debatam Manuel, debatam a história de Mariana, não como olhar apenas de escravizados que lutaram, né, mas debatam como pessoas que foram importantes para a história do Brasil, são parte da sociedade brasileira e lutaram sim pelos seus direitos, lutaram sim por uma sociedade que fosse mais igual, né, para todo mundo, onde homens brancos, mulheres brancas, mulheres pretas, homens pretos tivessem os mesmos direitos e deveres, tivessem a mesma liberdade que sempre foi dada. Então isso é muito importante. A imagem desta santa que não existiu, mas que transmite ao homem negro, à mulher negra, a força necessária para enfrentar as dificuldades cotidianas, a não se deixar abater pela maldade e pela dureza da existência. A imagem de escrava Anastácia, com a boca amordaçada, fazendo como que um silêncio diante da tortura e da maldade da escravidão, nos convoca a abrir as nossas bocas, a expressar a nossa voz e a dizer não a todo racismo, a toda discriminação, a tudo aquilo que não gera vida e que destrói a existência humana, tudo aquilo que nos torna menos seres humanos. Então, eu concordo com o Dia da Consciência Negra. Eu acho que a gente tem que fazer
uma educação das relações étnico-raciais cotidianamente. Outra coisa que se fala nas escolas, mas nós vamos falar todos os dias sobre, não é isso que nós estamos querendo, que os professores falem todos os dias sobre a cultura afro-brasileira, mas é que não retire, né, que não faça uma negação dessa cultura. Quando a gente fala em combater o racismo, né, esse racismo estrutural que está dentro de todos nós, é justamente você contribuir para que essas relações sejam relações amigáveis. Nesse sentido, a escrava Anastácia não faz parte daquilo que objetivamente existiu, mas sim de um pensamento popular, de algo que faz bem à sociedade. É uma realidade que ele chama de realidade subjetiva. Tudo que a gente conseguiu de ações afirmativas foi o movimento negro que fez esse avanço. Isso não foi dádiva, isso não foi um deputado que acordou e fez essa lei, não foi isso. Então a gente precisa falar com relação a essas questões, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né? Que eu acho que é um momento que há uma necessidade muito grande de educar as pessoas. A gente procurar contribuir para essa educação das relações étnico-raciais. É esse o objetivo dessa imagem, essa figura tão irrequieta na história contemporânea nacional. Escrava Anastácia, existindo ou não, não é apenas uma lenda, ou na linguagem medieval ela seria uma legenda, aquilo que precisa ser lido, a fim de que as maldades não tornem a acontecer no nosso país. E isso tudo parte desses espaços de musealidade, né? Esses espaços onde a informação está disposta em arte, está disposta em literatura, está disposta em saber para as pessoas. É para isso que nós estamos aqui. Nós vamos tentar, ao máximo, levar e aproximar vocês dessa história, desse grande líder e dessas grandes mulheres.